É de verdade bom estar aqui com vocês, bom rever o Fernando, glória a Deus, depois de andar visitando aí alguns lugares. Não brincando, nossa, cara, eu não posso deixar de registrar esse momento, né? Queria ler com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, não posso perder tempo, né? Já a hora não nos aguarda. Capítulo 12, vamos dar continuidade à nossa série. Então, o texto base que a pastora trouxe nos 2 últimos domingos foi Romanos 12, 1 ao 2. Ela leu Romanos 12, 13, eu acho que domingo passado foi 12 completinho. Que texto maravilhoso, né? E é tudo a ver com aquilo que a gente tem trazido, esse tema, né? Que nós temos refletido. E eu quero reler com vocês esse texto que diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos mais um instante aí. Sei que a gente já orou um pouco, mas vamos orar um pouco mais. Espírito Santo, nós te louvamos porque nós já podemos te sentir através das canções aqui ministradas, através das orações dos pequeninos. O seu amor nos constrange, Pai. E por isso, Deus, nós queremos pedir que o Senhor ministre cada vez mais e agora através da Tua palavra. Espírito Santo, eu preciso de Ti para ministrar esse povo aqui que é Teu, Pai. Então, Deus, vem me usar, Deus, como instrumento em Tuas mãos, porque de mim mesmo eu não tenho nada de bom para oferecer para essas pessoas. Mas por Tua causa, Espírito Santo, é por Tua causa, Jesus, que elas estão aqui. Então, Senhor, venha nos alimentar através da Tua palavra, Senhor. E que ela possa encontrar aqui corações sedentos por Ti. Que nós possamos encher a nossa mente, nossos corações dela, Senhor. E sair desse lugar alimentados por Ti e um pouco mais transformados por Ti, Senhor. Faça isso no meio de nós e em nós. Em nome de Jesus oramos, Deus. Amém, Senhor. E, irmãos, a gente está nesses dias, nós estamos nesses dias que são os últimos dias de 2025, né? Faltam 17 dias para terminar o ano. Domingo já não conta mais, porque hoje já foi, né? E quando chega esse tempo, nós realmente criamos uma expectativa em nosso coração, né? Nós entendemos que se encerra um ciclo e vai se iniciar um novo ciclo na nossa vida. Novos projetos, novas formas de alcançar... Cadê o Jefferson? Alcançar o primeiro milhão. Amém! Manda o Jefferson. Amém também, né? A verdade é que as expectativas se renovam quando a gente chega nesse período do ano, né? E a gente precisa repensar, porque quando essas expectativas se vêm, né? Quando se nascem no nosso interior, a gente pensa assim, vai mudar tudo. O ano vai mudar, a chave vai mudar, a chave vai virar. E, poxa, 2026 vai ser um ano melhor. Vai ser um ano daqueles. Em nome de Jesus, vai ser sim. Amém? Devemos profetizar? Sim. Vai ser sim. Só que, o que nós temos feito para que tudo mude de verdade? Porque olha o tema que a pastora deu para a gente. Tudo igual. Nada muda se você não mudar. E esse texto de Romanos é totalmente completo, né? Quando nós falamos desse tema, porque quando falamos de mudar,
a gente deseja muito que tudo à nossa volta mude, né? Mas mudar requer algumas coisas em nós. Quando falamos de fé, quando falamos de igreja, de sermos igreja, falamos sobre Jesus, que Jesus é o sacrifício perfeito, por isso nós nos adoramos, e por isso nós nos entregamos a Ele, por isso Ele liberou sobre nós a sua graça. Mas, irmãos, Jesus, Ele é o sacrifício perfeito. Amém ou não amém? Amém. Mas isso não significa que eu deva me acomodar com o sacrifício de Jesus. Requer também que eu e você sacrifiquemos algo para que essas chaves virem em nossa vida. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento, quando as pessoas iam oferecer o sacrifício pelo perdão dos pecados, elas iam até o sacerdote, ou levavam um animalzinho de criação, ou compravam um bichinho para poder levar para sacrificar. E aí, quando Jesus vem ao mundo e é o sacrifício perfeito por nós, muita coisa muda. Mas existe algo que não muda nesse processo todo, que é o processo de nós irmos até o Salvador. Jesus falou assim, ó, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus está falando assim, eu vou até você, vou pegar a tua cruz, vou botar você... Jesus está falando isso para a gente? O que Jesus está falando? Olha, se você quiser. Um exemplo disso que nós precisamos cultivar em nossa fé é quando nós como igreja, nós como pastores, os pastores aqui, tem essa mentalidade e esse desafio tão grande de chegar para vocês e falar, por exemplo, no culto da virada, olha, vocês são livres para vocês fazerem o que vocês quiserem. E aí, com essa fala de que nós entendemos que nós somos livres para a gente fazer o que a gente quiser, a gente pega e simplesmente ignora alguém que falou assim, olha, poxa, a pastora falou assim, mas se eu puder, eu vou dar um conselho para vocês. Vamos passar o culto da virada na igreja? Eu sei que alguns têm o hábito de ir na praia. Já estou falando a respeito de mudança de mente, amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque alguém fala assim, poxa, eu gosto de passar a virada na praia, olhando a queima de fogos, e é maneiro pra caramba. E nada de errado nisso. Nada de mal nisso. Vocês são livres para desejarem, para poder passarem a virada de ano onde vocês quiserem. Só que, irmãos, eu penso que existe algo de espiritual nesses tempos que são viradas, sabe? E a virada de ano, para mim, eu acho que tem que ser um tempo onde eu, como cristão, preciso entender que eu preciso liberar palavras proféticas para a minha vida e para a minha família nesse momento de virada de chave. Tá entendendo, querido? E aí não, irmãos, o que a gente pensa? Que nesse momento de virada de... Não, que nada, eu vou estar... O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente quer aquilo que vai acontecer, as coisas boas, a gente quer os ônus, mas na hora de nos sacrificarmos para algo, a gente não está disposto a sacrificar. Algo que nunca foi substituído na nossa admissão de responsabilidades, sabe? A gente precisa entender que temos responsabilidades aqui na Terra. Eu preciso entender que as minhas responsabilidades como homem, como sacerdote da minha casa, como provedor do meu lar, eu preciso entender que eu, como um ser humano, eu tenho as minhas responsabilidades. E o que acontece na minha vida, na vida das pessoas, por exemplo, achamos que quando acontecem as coisas, não, são responsabilidades dos outros. Olha, não. Ó, a coisa está errada aí com o Brasil. Não, então faz aquela letra que está errado. Ah, não, as coisas não estão indo bem na igreja. A culpa é do pastor. Pastor Willis que não está tocando o teclado direito lá. Sei lá.
Pastor Angélica que está, não sei, está fazendo dieta demais, não sei. E as pessoas terceirizam as responsabilidades. Enquanto eu preciso entender que as minhas responsabilidades são minhas. E na hora que a gente começa a construir algum tipo de pensamento conectados com Cristo, alguém chega e fala assim, não, peraí, eu não concordo muito com isso, não, peraí, não, mas né? Jesus fala em alguma igreja, não, mas aquela igreja Jesus não pode falar não, porque lá a parede é preta. Não, naquela igreja ali Jesus não pode falar, porque tem uma cortina roxa. Nós criamos estigmas, irmãos. Nós criamos conceitos o tempo todo e a nossa mente, ao invés de se aproximar da mente de Cristo, parece que estamos cauterizando cada vez mais a nossa mente, a nossa visão, irmãos. E estamos nos afastando cada vez mais daquilo que Cristo planejou para mim e para você. E aí nós queremos abrir igrejas ao gosto de todos. Criar teorias, correntes teológicas, filosóficas, antropocêntricas, egocêntricas, sei lá o nome que você quiser dar. Porque eu acho que o Evangelho tem que se adaptar àquilo que eu penso. A Bíblia tem que se adaptar àquilo que a minha corrente defende e não àquilo que ela é de fato. Porque existe aquilo que eu penso, existe aquilo que você pensa, existe aquilo que outros pensam, existe aquilo que é a verdade. E aí, irmãos, Paulo fala assim, olha, sacrifiquem-se. Eu não abri o texto aqui, deixa eu abrir aqui. Paulo está dizendo aqui, eu estou acompanhando outro texto aqui. Eu anotei aqui. Sacrifiquem-se. Ele fala aqui, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Aí depois disso vem aquela lista maravilhosa e confrontante que a pastora leu na semana passada. Olha, amem, sejam servos uns dos outros, perdoem os seus amigos e os seus inimigos. E sabe o que eu entendo quando o apóstolo está dizendo isso tudo? Lá no começo, no versículo 1, ele fala assim, sacrifiquem-se. Que é o seguinte, que eu e você precisamos estar dispostos a matarmos aquilo que a gente pensa, matarmos a nossa razão e a nossa justiça para nos sacrificarmos pela igreja e pelo próximo. Está entendendo, querido? Pela igreja não, que Jesus já foi o sacrifício perfeito, mas para a salvação não, que Jesus é o sacrifício perfeito. Mas nós, como igreja, precisamos entender isso. Paulo fala assim, olha, eu entendo que Paulo fala assim, olha, sacrifiquem-se amando uns aos outros. Sacrifiquem-se para viverem em paz uns com os outros, com os seus amigos e com os seus inimigos. Sacrifiquem-se em hospedar os irmãos. Eu não gosto de hospedar alguém. Faça sacrifício por Jesus. O que eu e você estamos dispostos a sacrificarmos pelo Evangelho para que ele vire uma chave em nossa mente? Nós queremos viver a cultura do céu com a mente da terra. E isso nos impede de viver na plenitude dessa verdade. Não há mudança sem sacrifício. Não tem como ter tudo nessa vida. Eu costumava dizer na minha família que a vida é feita de escolhas. É exatamente isso aqui, irmão. Não tem como a gente ter tudo. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Ele está falando assim, Tiago está falando assim, irmãos, livrem-se. É necessário que eu e você nos livremos de tudo aquilo que vai nos trazer, nos remeter a essa vida pecaminosa. Não tem como eu e você
mudarmos a nossa mente, termos a mente de Cristo, vivermos o novo de Deus, tão esperado, se nós queremos viver com aquilo que a gente tem do passado e falar assim, eu não quero abrir mão disso. É necessário que eu e você entendamos que, de alguma forma, a gente precisa nos abdicar de algo. Não tem como ter tudo que a gente quer. E outra coisa, irmãos, queremos que o nosso entorno mude. Como eu já falei aqui, né? Mas a gente não consegue mudar. Sabe, a igreja é um lugar espetacular porque aqui a gente consegue ver irmãos maravilhosos, ouvir palavras abençoadas e cantar louvores abençoados. Mas a vida cristã não se resume em 2 horas de culto em uma semana. Esse lugar aqui é um lugar onde eu e você vamos ouvir uma palavra que vai nos gerar fé para caminhar e nós lermos cada vez mais, orarmos cada vez mais, ouvir algo na nossa vida, ouvir algo e aplicar na nossa vida e pensarmos assim, eu preciso buscar mais ao Senhor. É isso que nós viemos fazer aqui, irmão. A vida de culto a vida cristã não pode resumir a um dia de culto. E nós queremos mudar todo o ambiente lá fora com algumas palavras que a gente ouve aqui dentro, mas não é isso que vai mudar a mim e a você, não, irmão. Não é você ouvir uma palavra de 30 minutos do pastor Silvano, ou da pastora Angélica, ou de quem esteja aqui, que vai fazer você se tornar um cristão melhor se você não entender que a necessidade disso está dentro de você e no seu coração. E que você tem uma carência enorme dentro de você. Eu e você temos essa carência. De buscarmos cada vez mais a Cristo e de mudarmos de posicionamento em todo o tempo. E entender que Jesus, Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso norte. Essa palavra, ela vem para nos confrontar e vem para nos dizer, caramba, eu não posso mais ser o mesmo. Faltam 17 dias para mudar o ano, para virar o ano. Mas eu não preciso esperar esses 17 dias para eu mudar quem eu sou. Está me entendendo, querido? O mudar quem você é pode ser a partir de agora, desse instante. A partir do que você está ouvindo. Ou do que você está lendo. A partir do momento do que você está recebendo o Espírito Santo e Deus está falando com você. E você vai falar assim, poxa, eu preciso mudar nessa área da minha vida. Eu preciso mudar o meu posicionamento. E muitas vezes a gente fica achando que é sobre pecado, sabe? E aí você pensa comigo assim, mas comigo está tudo bem. Eu não estou pecando. Eu estou vindo na igreja. Eu estou dando meu dízimo. Comigo está tudo bem. Será que é isso ter a mente de Cristo? Cumprirmos alguns deveres protocolares? Claro que se começa daqui. Começa da disciplina. Mas é necessário muito mais que isso. Por isso que Jesus fala assim, por isso que o apóstolo fala assim, não vos conformeis. Nem com esse século, nem com aquilo que você está vivendo agora. Você não deve se conformar, irmão. Você deve buscar cada vez mais. E não se amoldar. Sabe o que é se conformar? Se conformar é você, resumidamente falando, grosseiramente falando, é você relaxar, se acomodar naquilo que já tem. Já estou me acomodado, já estou me conformando aqui. Já estou me amoldando aquilo que já sou, já tenho. Existe uma satisfação. Eu ouvia alguém dizer assim, que é o SSS, né? Salvo, sentado, satisfeito. Já levantei minha mão, aceitei a Cristo. Beleza. Já me batizei. Estou tomando ceia, estou vindo para a igreja. Então, olha, não preciso fazer mais nada, porque já estou salvo em Cristo Jesus. Enquanto isso, irmãos, é necessário que haja uma insatisfação na nossa mente. Porque se não entendermos que
Eu e você precisamos mudar, irmãos. Tudo vai continuar a mesma coisa. O ano pode virar, a gente pode mudar de cidade, de estado, a gente pode mudar de país, a gente pode mudar de igreja, mas se não mudarmos, a gente vai carregar tudo aquilo com a gente. E é questão de tempo para que esse ambiente novo se torne o velho ambiente de como era antes. Como assim, pastor? Sim, irmãos. O traficante mora lá no bairro dele, lá longe. Aí ele resolve um dia assim, por exemplo, vou mudar de lugar, vou para esse bairro tranquilo. E aí a pessoa que traficava lá, o traficante lá, vai para aquele bairro tranquilo. E aí continua lá, não vou citar nomes aqui não. E aí chega nesse bairro. E aí começa tudo bem, o bairro é tranquilo, é pacífico, não é igual aquele que ele estava antes. Mas de repente a pessoa começa a fazer aquele movimento que ele fazia lá naquele outro bairro anterior, agora nesse bairro. Qual é a tendência, irmãos? Aí eu pergunto para vocês, eu sou um cara impaciente, eu sou um cara difícil de lidar, eu sou um cara que eu não tenho temperança ao falar, eu sou um cara difícil de me relacionar com as pessoas e eu estou assim aqui. E aí eu fujo, vou lá para a igreja do Gui, lá em São Paulo. Lá ninguém me conhece, sou o cara perfeito, sou legal, até começar a conviver. Estou dando um exemplo aqui mais longe que... Sei lá, pode ser, dê exemplo dele, mas pode ser lá na Venezuela, terra do Vitor. Argentina. Lá seria bom que ninguém sabia meu idioma. Enfim, irmãos, estou falando aqui que eu iria para um ambiente novo. Só que se eu não entender que eu preciso tratar a minha alma e mudar a minha mente e pensar assim, Senhor, eu preciso ser um vaso novo. Me quebra, Senhor, me faz. Me refaz, porque se não for o Senhor na minha vida. Só que se eu chegar lá e não pedir essa transformação e não me sacrificar todo o tempo, matar o meu eu vou transformar aquele ambiente no mesmo ambiente que eu vivia antes. Está entendendo, querido? Em Números, capítulo 11, versos 4 ao 6. Bota para a gente, por favor. Números 11, fala um pouco sobre isso. O povo havia saído do Egito. Uma difícil negociação de Moisés com o faraó. E aí o povo é liberto. Deus faz sinais mirabolantes, abre o mar vermelho, o povo de Israel passa. Quando o povo de Israel passa, o exército do faraó passa atrás, é engolido pelo mar vermelho. O povo reconhece que Deus é Deus e Miriam começa a tocar seus tamborins e começa uma festa danada. Imagina os tambores tocando, os tamborins tocando. E só o Senhor é Deus. E ali Moisés e sua irmã Miriam fazem salmos ao Senhor. E aí o povo começa a sua viagem, que teoricamente seria de 40 dias, até a Terra Prometida. Só que no meio do caminho, fala comigo assim, no meio do caminho, um bando de desocupados, essa versão é engraçada, hein? Um bando de desocupados, que havia no meio deles, encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: se tivéssemos carne para comer. É o 3 e o 4. Tá certo. Tá certo. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós. Alho poró é bom, irmão. Das cebolas. Enfim. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada a não ser
esse maná. Obrigado, irmão. E sabe o que é isso aqui, irmão? É a mente de um povo que está livre no deserto, que está num processo de mudança de mente, mas está com saudade do passado. Nada muda se eu e você estamos caminhando na igreja. Aí foi interessante, porque quando eu pensei nessa parte, o Espírito Santo deu essa parte, me lembrei da pastora ministrando sobre doutrinas e usos e costumes, né? Porque quando a pessoa se converte à igreja, ao evangelho, se enche de usos e costumes, aí fica com o estereótipo como? Aquele camarada que andava lá fora, agora só andava de bermuda à vontade, agora só anda aqui, de calça comprida, de terno e gravata. Aí o cara muda até o tom da voz, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Andinho sabe muito bem fazer essa voz. Alguns outros irmãos também sabem. E aí, irmãos, essas pessoas começam a criar um estereótipo de alguém que parece transformado. Mas na cabeça do cidadão, ainda está assim: rapaz, que dia quente fez hoje, hein? Quando eu estava no mundão essa hora, estava como? Estava com aquela que desce redondo. Ah, uma gelada. Ah, quando eu era do mundão. É assim que a pessoa fica, irmão. Esse povo aqui do Egito, esse povo de Israel tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles, né? Deus tirou o povo do Egito, mas agora precisa tirar a mentalidade de escravo, as culturas dos egípcios e os desejos de voltar àquela cidade. Quando eu e você entendemos que precisamos virar chaves na nossa vida, encerrar ciclos e começar um novo ciclo, mudar de vida, se eu e você entendemos isso, irmãos, precisamos deixar tudo para trás. E tudo vem do latim, tudo. Do grego, tudo. Do inglês, all. Vocês estão dormindo, tem coisa piada. Jesus do céu. Tá ali. Miguel concordando comigo tudo que eu falo. Tem que fazer piada para ele rir. Mas aí, irmãos, precisamos largar de tudo aquilo que está ainda na nossa mente, que precisa ser deixado para trás. Vocês estão me entendendo? Se eu, na verdade, estou com esse estereótipo aqui na igreja e estou vivendo uma vida aqui no meu secreto de desejos de coisas mundanas, irmão, e na verdade eu não me converti e não mudei nada. É na primeira oportunidade que eu vou ter para voltar para o mundo. O primeiro deslize que eu vou ter, a primeira decepção que eu vou ter aqui dentro. Quantas pessoas a gente não ouviu falar, irmão? Eu tenho parentes assim. Tomara que eles vejam esse vídeo aí também. Eu tenho parentes assim, irmãos, que hoje estão na igreja. Ô, Fernando, estão lá, glória a Deus, frequentando a igreja lá, o conjunto das irmãs, dos irmãos, sei lá, dos varões. E aí, daqui a pouco, semana que vem, tá com a garrafa de cerveja na mão assim. Eu não estou entendendo nada, não sei mais de nada, irmão. Eu não sei mais que dia que tá, que não tá. E ele está perdendo tempo, na verdade. Eu vou te falar uma coisa que pode ser estranha, mas é verdade. Se você está aqui e você ainda não entendeu que precisa mudar a sua mente, querido, querida, você está perdendo o seu tempo. Porque antes de você fazer qualquer coisa aqui dentro, tomar qualquer atitude em relação à sua fé cristã, é importante que você entenda que a sua mente precisa ser a mente de Cristo. Amém. Ah, pastor, mas eu estou matando o meu velho eu. É entre você e Deus. Não estou dizendo que se você errar, você está perdendo o seu tempo. Não é isso. Porque todos nós erramos. Todos somos pecadores. Mas existem coisas que são... Já deu, entendeu, irmão? O povo já tinha visto o mar vermelho se abrir.
tinha visto o maná cair no céu todo dia e estava com saudade do óleo poró. Não foi o que a gente leu? Por causa de desocupados que estavam falando. A pessoa só quer isso, um desocupado para vir no ouvido e falar, olha, não vai lá não, porque ela não presta. E aí é só um pretexto que a pessoa quer para dizer assim, você tem razão, por isso que eu não vou mais naquela igreja. É isso que as pessoas fazem. Desocupado está aí para isso, para encher a mente das pessoas que estão com a mente toda confusa e entenderem que é Cristo que transforma a nossa mente, não entenderem. Por isso que para terminar aqui esse ponto, eu trago um exemplo muito importante, muito impactante, que é de Eliseu, sabe, irmão? Eliseu, no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 19, verso 21, conta que Eliseu tomou uma decisão importantíssima para mudar a sua mentalidade. Irmãos, a gente fala de mentalidade. Primeira coisa que vem, quando Deus nos impacta, nós somos confrontados, amém? E quando nós somos confrontados, nós queremos o quê? Mudar a mentalidade, é verdade. E é sincero. Quando eu vou lá na balança, eu vejo lá que eu preciso perder peso, eu penso assim, eu preciso fazer uma dieta, por que Jesus, por que eu não sigo o conselho da minha filha? É verdade, meu sentimento. É verdadeiro, não é hipócrita não, minha filha. É verdade. Só o que acontece, irmãos? Esse sentimento vem, irmãos, seguido de atitudes. E quando a gente não toma atitudes na nossa vida, a gente continua vivendo o mesmo. O que Eliseu faz? Elias passa, joga a capa nele e fala assim, a partir de hoje eu tenho um ministério para você, meu filho. Aí Eliseu faz isso aqui, olha. Eliseu volta, Eliseu fala assim, deixa eu lá pelo menos voltar, dar um beijo nos meus pais. Elias falou assim, vai e volta logo, porque o que eu tenho para fazer para você, tem que fazer logo. E aí o camarada vai, dá um beijo nos pais, e diz o texto que ele voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de orar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. O que Eliseu está fazendo aqui, irmãos? Está destruindo o seu lugar de segurança. Cara, sabe quanto que isso é difícil para mim e para você? Destruir o nosso lugar de segurança, o nosso lugar de conforto, para vivermos aquilo que Jesus tem para a gente, aquilo que Deus tem para mim e para você. Nada mais seria igual na vida de Eliseu a partir daquele momento. Nada mais seria igual, sabe por quê? Porque ele decidiu se desvencilhar de todo o passado. E não era aquilo que era ruim não, tá? Era a casa dos seus pais, o amor dos seus pais, tanto que ele voltou e honrou os pais, e Elias permitiu que ele voltasse a honrar os seus pais. E a junta de bois que ele trabalhava na roça, era o ganha-pão daquele camarada. Muito justificável se ele falasse assim, olha, não dá não, porque eu tenho meus pais, eu tenho meu trabalho, que por sinal é muito bom, é rentável. Eu vou sair atrás de profeta para quê? Era um lugar seguro de Eliseu. E às vezes nós temos dificuldade de deixar aquele ponto de segurança na nossa mente para poder viver o novo. E aí, irmãos, o ano vem, o ano vai, passa 2026, 2027, 2028, mas se eu e você não entendemos que precisamos queimar algumas carroças que estão na nossa caminhada, vai ser difícil aí eu e você vivermos o novo de Deus para a nossa vida. E para encerrar, eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Bota para a gente rapidinho. Estou acabando já. João 3:3 conta a história de Nicodemos, né? Muitos já conhecem já. E Nicodemos pergunta para Jesus assim, Jesus, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde assim, em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E nascer de novo, irmãos, significa não apenas mudar de mentalidade. Preste atenção nisso. A gente tem que falar aqui sobre mudança de mente. Mas quando falamos de mudar de um todo, é de mudança de identidade. Como isso? É alguém te ver no futuro e falar assim, poxa, você está mudando de verdade. Eu posso falar com muita propriedade, e é para a honra e glória do Senhor que a minha esposa ela tinha um temperamento diferente do que ela tem hoje. Ela tinha um temperamento explosivo na família dela. Olha, vem a Raquel. Vai criar problemas. E ela não gostava de pessoas sendo injustiçadas. E se ela visse algum tipo de injustiça acontecendo na família... Já faz um tempo já, né, amor? Que eu não falo de alguém assim na família, hoje eu vou falar de você, meu amor. E aí... Mas é bom. Porque a família dela via ela como alguém que vai chegar e vai... fazer barraco. Ô, pastora, não me indulge a falar, não. Ela não tinha papas na língua. Via uma coisa errada, ela falava, bum. Doa quem doer. Mas aí, com o tempo, o Espírito Santo começou a processar um domínio próprio nela, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje a minha esposa é conciliadora na família, ela é conselheira, ela apazigua. E aí, irmãos, sabe o que é isso? É mudança. É o desejo do mudar, sabe? É o que Deus faz com a gente. E é maneiro, é legal isso, porque o Espírito Santo, ele faz com que as pessoas também percebam e falem assim, uau, como você está mudando? Que bênção. Senão nós estamos nascendo outra vez, irmão. E a identidade que a gente tinha, tá entendendo? A identidade que eu e você tínhamos. Aquela identidade de bagunceiro, fanfarrão, beberrão, sei lá, mulherengo, das irmãs aí de outras coisas, mais bagunceira, barraqueira, sei lá o que for, irmão. Quando você entende que você está em Cristo e que você nasceu de novo, essas identidades todas ficam para trás. Amém. Tudo muda. Nada mais é igual. Se você entender que Jesus Cristo é o seu Senhor e que você nasceu de novo nele. Amém. Não nos amoldemos com este mundo, mas devemos nos transformar com a renovação da nossa mente. Para que as coisas mudem à nossa volta, é necessário que eu mude, eu e você mudemos o nosso interior. E aí? Está disposto? 2026 vai ser um ano diferente? Vai. Se eu e você fazermos diferente. E aí, quando eu e você fazemos diferente, o nosso instinto já é diferente. Para encerrar, eu me lembro de um... Já foi umas 3 vezes para encerrar? Agora é para encerrar de verdade. Peço que você se coloque de pé, então, para a gente encerrar logo. Lá no trabalho, a gente faz um exercício a cada 2 anos, que é o pessoal chama na Petrobras de HILD, né? Vocês chamam isso? A gente faz a cada 2 anos, que é o escape de unidade de escape de aeronaves submersas. E a gente faz esse teste a cada 2 anos, sabe, irmão? E eu acho tão chato fazer aquilo, cara. Ô, troço chato, Jesus. É 1 semana de piscina. Eu não gosto, irmão, de piscina. Não gosto nem de nadar, não é um esporte que eu curto. Mas eu tenho que fazer. Ah, eu tinha que fazer, que agora estou aposentado, glória a Deus. Não faço mais. Mas era chato. Ficava 1 semana bebendo água naquela piscina. Mas aí, irmãos, há um tempo atrás, há uns anos, um helicóptero caiu no mar.
Um amigo meu sobreviveu. E aí depois ele falou assim, a gente conversando, e falando, Alexandre, como é que foi no momento do sinistro lá? Você teve aquele calculismo realmente de fazer tudo? Ele falou assim, olha, não lembro de nada. Eu só lembro do barulhão. Era de noite e eu flutuando e o resgatista vindo me resgatar. Só lembro disso. Nesse acidente morreu um piloto, o outro piloto sobreviveu e ele sobreviveu também. Não tinham 3 tripulantes. E ele falou assim, olha, aquilo que eu treinei, a minha mente automaticamente fez. Instintivamente, o meu corpo já sabia minha mente já sabia o que fazer, e eu mesmo sem eu raciocinar, eu consegui fazer todos os procedimentos que o exercício me habilitava a fazer. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se você entender e condicionar a sua mente a obedecer a Cristo e a seguir isso que está escrito em Romanos 12, se você ler e inculcar isso na sua mente, no dia que vier o dia mal, no tempo que vier o dia mal, no tempo que vier a aprovação, a sua mente vai estar condicionada a isso aqui. E vai ser difícil você pensar 2 vezes, porque mesmo que seu instinto tiver que falar alto, aonde o seu instinto vai te levar hoje? Será que se o seu instinto de sobrevivência hoje tiver que te levar a algum lugar, vai te levar para o caminho que é da perdição? Ou será que o seu instinto de sobrevivência vai te levar até Cristo? Porque é você que vai determinar na sua mente até onde ela vai te levar. Está entendendo, querido? Então peço que você feche seus olhos nessa hora e pensasse isso comigo. Porque aonde a sua mente vai te levar em 2026? Você pode falar que tudo vai ser diferente, mas se a sua mente te levar para aquilo que ainda está no teu passado, o destino você já sabe qual é. Agora, se você entender e inculcar na sua cabeça a mente de Cristo, nada mais vai ser igual. Isso te peço nessa hora aqui. Não se amolde a este mundo. Vamos orar?